Menino chora no túmulo da mãe e diz: ela ainda está viva, até que um milionário que estava ali faz algo que deixa todos chocados. Chovia fino naquele sábado de manhã. O céu estava todo cinza, o tipo de dia que já nasce triste. As pessoas em volta seguravam guarda-chuva. Algumas seguravam o choro, outras deixavam escorrer sem tentar esconder. Um caixão de madeira escura descia devagar no túmulo recém-aberto, enquanto o coveiro fazia seu trabalho calado. Dava para ouvir só o barulho da terra molhada sendo pisada, e uma mulher mais velha segurando um terço murmurando uma oração baixa. No meio disso tudo, um menino de 9 anos, encharcado da cintura para baixo, chorava sem fazer escândalo. Era um choro preso, sem grito, mas que machucava só de olhar. O nome dele era Gabriel. Estava com os olhos vermelhos, nariz escorrendo, rosto molhado da chuva e das lágrimas. Ele não largava um ursinho de pelúcia velho que trazia apertado no peito. O ursinho tinha uma fita azul no pescoço, já desbotada. Ao lado dele, uma mulher tentava segurá-lo. Parecia ser tia ou avó, ninguém sabia ao certo. Ela estava mais preocupada em manter o guarda-chuva em cima da cabeça dos dois do que com qualquer outra coisa. Mas o menino nem ligava para isso. Ele olhava para o buraco no chão como se quisesse descer junto com o caixão. Ela não tá aí, ele disse de repente, sem tirar os olhos da terra. A mulher olhou para ele sem entender. O quê? Minha mãe. Ela ainda tá viva. A frase foi dita com tanta certeza, tanta firmeza, que algumas pessoas se entreolharam. Outras fingiram que não ouviram. Teve um homem que chegou a rir de nervoso. A mulher que estava com o menino ficou sem saber o que responder. Ajoelhou ao lado dele e tentou abraçar. Gabriel, amor? A mamãe foi pro céu, lembra? Não foi. Ele gritou agora alto com raiva, empurrando a mulher. Ela tá viva. Isso aí embaixo não é ela. Eu sei. A chuva aumentou como se estivesse ajudando o clima a ficar mais pesado. Alguém tentou puxar o menino dali, mas ele se soltou e correu até o túmulo. Se ajoelhou na beira e gritou mais uma vez. Mãe! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Um silêncio tomou conta do lugar. O padre, que ainda estava ali com a Bíblia na mão, baixou os olhos e fez o sinal da cruz. A mulher foi até o menino e, com a ajuda de outro parente, puxou ele com força. Ele chorava alto agora. Gritava como se sentisse dor de verdade. E não era dor de machucado. Era outra. Era uma dor que apertava por dentro. Lá no fundo, um homem de terno preto, chapéu e sapato engraxado, assistia tudo de longe. Não era parente. Ninguém sabia quem era. Ele ficou ali, parado, debaixo de um guarda-chuva grande, sem piscar, olhando só para o menino. Quando ouviu a frase, ela ainda tá viva, o homem arregalou os olhos e ficou imóvel. Parecia ter tomado um choque. Esse homem se chamava César. Ele tinha passado os últimos 10 anos tentando esquecer uma mulher que sumiu da vida dele sem dar explicação. O nome dela era Ana. Ele tinha amado ela como nunca amou ninguém. E agora, vendo aquele menino gritar na beira de um túmulo, alguma coisa dentro dele acendeu. O rosto da mulher que acabaram de enterrar era igual ao rosto de Ana. Os mesmos olhos, a mesma boca, o mesmo jeito de segurar o menino numa foto que estava presa no vidro do caixão. César não falou nada, não se aproximou. Só ficou ali, quieto, observando, tentando entender. O nome na lápide dizia Helena Martins de Souza. Mas aquele rosto era o de Ana, ele tinha certeza. Enquanto isso, o enterro seguia. Jogaram flores no caixão, jogaram um pouco de terra. As pessoas foram indo embora aos poucos, todas em silêncio. O menino foi carregado no colo pela mulher que o acompanhava, mas ele não parava de olhar para trás. Olhava para o túmulo como quem espera alguém sair dali de dentro. Antes de ir embora, Gabriel falou de novo. Dessa vez mais baixo, mas com o mesmo olhar decidido de antes. Essa não é a minha mãe. Ninguém respondeu. Entraram no carro e foram embora. César ficou sozinho no cemitério. A chuva caía forte agora.
Ele andou até o túmulo, se abaixou, encostou a mão na lápide e olhou bem de perto a foto colada no vidro. Tirou o chapéu, como se estivesse diante de um segredo antigo que resolveu aparecer de novo. O nome era outro, mas ele conhecia aquele rosto, e o que o menino disse ecoava na cabeça dele, como um sino batendo sem parar. Ela ainda tá viva. César passou o resto daquele dia com a cabeça virada. Não conseguia pensar em mais nada. Voltou pro carro depois do enterro, dirigiu sem saber para onde e acabou parando num estacionamento de shopping, onde ficou sentado, com as duas mãos no volante e o olhar perdido no vidro embaçado pela chuva. Não botou música, não atendeu ninguém, só ficou ali, tentando entender o que tinha visto. Era impossível ser coincidência. Aquela mulher, Helena, era a cara da Ana. E não era parecida. Era igual. Igual mesmo. Os traços, o olhar, até o jeito de andar. Ele tinha visto quando ela saiu da capela, segurando o menino pela mão, ainda viva, ainda respirando. Lembrou da voz dela, do sorriso que dava quando se sentia envergonhada, da forma como franzia a testa quando ficava irritada com alguma coisa. Ana tinha desaparecido 10 anos atrás. Sumiu do nada. Um dia estavam juntos, fazendo planos, falando, de viagem, rindo de coisas idiotas. No outro dia, ela não apareceu mais. Desligou o celular, apagou as redes, desapareceu do mapa. Ele achou que ela tinha fugido, ou que talvez tivesse se envolvido com alguém e não teve coragem de contar. Sofreu por meses, depois tentou seguir em frente. Mas nunca esqueceu. Agora, vendo aquela mulher naquele caixão, a cabeça dele voltou, tudo. Era como se o tempo tivesse dado um nó. César passou a noite revirando fotos antigas no celular e no notebook. Achou algumas da Ana. Comparou com a do enterro, que tinha tirado discretamente com o zoom do celular. Era ela. Era ela. Podia apostar tudo o que tinha. Na manhã seguinte, decidiu agir. Foi até o bairro onde ela morava. Um lugar simples, com casas grudadas umas nas outras, crianças jogando bola na rua e cachorros deitados na calçada. Parou o carro devagar, olhou em volta, desceu. Perguntou para uma mulher que varria a calçada se conhecia a Helena. A mulher olhou com desconfiança, mas respondeu. Conhecia sim. Morava naquela casa azul ali. Morava com o filhinho. Ela era bem na dela, sabe? Trabalhava fora, chegava, fechava o portão e não saía mais. E o pai da criança? Nunca apareceu por aqui. Ela dizia que era mãe solteira. Nunca falou do pai. César agradeceu. Bateu na porta da casa azul. Mas ninguém atendeu. A casa estava fechada. As janelas com as cortinas puxadas. Tinha um carro simples na garagem. Um sapato de criança jogado perto do portão. Ele ficou parado ali um tempo, sem saber o que esperar. Na mesma rua, um senhor apareceu. Cabelos brancos, camisa, aberta até o peito segurando uma xícara de café. O senhor é da família? César pensou rápido. Amigo antigo. Ah, que pena, né? Ela era boa gente. Lutou muito contra esse câncer. Ajudava aqui na rua quando podia. Uma pena mesmo. Mas tinha medo, viu? Era uma mulher assustada, sempre olhando para trás, desconfiada. Dava para ver que ela vivia com medo de alguma coisa. De quê? Não sei. Nunca disse. Só dizia que se acontecesse alguma coisa com ela, era para cuidar do menino. Só isso. Aquilo ficou martelando na cabeça dele. O medo dela, o sumiço de antes, o fato de ter trocado de nome. Agora fazia mais sentido. Ana tinha se escondido. E Helena era a nova versão dela. César voltou pro carro, dirigiu até o cartório da cidade e pediu a certidão de óbito. Tinha alguns dados ali que batiam com o pouco que ele lembrava. Data de nascimento, cidade antiga. Mas o nome da mãe e do pai eram diferentes. Documento novo, nome novo. Toda uma vida apagada e recomeçada, do zero. Foi aí que ele entendeu. Ana tinha sumido porque precisava se esconder de alguma coisa. E agora, 10 anos depois,
Ela tinha morrido como outra pessoa. Mas o menino era real. E se Ana tivesse engravidado pouco antes de sumir? A ideia bateu forte. Ele fez as contas. O menino parecia ter uns 9 anos. Ana sumiu há 10. Tinha chance. Tinha muita chance. Pegou o celular, abriu uma das fotos antigas dos dois juntos. Tinha uma que Ana segurava um buquê e sorria de lado, com o rosto virado. Era o mesmo sorriso que o menino deu, mesmo sem querer, quando saiu do carro no cemitério. Um sorriso torto, meio triste, mas igualzinho. A dúvida virou certeza na cabeça de César. Se aquele menino era filho dele, não podia ficar quieto. No fim da tarde, voltou à rua da Casa Azul, estacionou um pouco mais longe e ficou observando. Viu o menino chegar com uma mulher mais velha. Era ela quem estava com ele no enterro. Devia ser uma parente. Os dois entraram. Ele parecia cansado, mas foi direto para um cantinho da garagem, onde tinha um vasinho com flor amarela. Ficou ali olhando para a flor um tempo, como se esperasse ela falar alguma coisa. César engoliu seco. Reconhecia aquele tipo de flor. Era a favorita da Ana. E ele lembrava muito bem do dia em que ela disse: "Se um dia eu sumir, você pode me encontrar por uma flor amarela." Ele achou que fosse uma brincadeira romântica. Nunca levou a sério. Até agora. Agora tudo fazia sentido. Tudo. Ele precisava saber mais. Precisava descobrir por que ela fugiu, de quem, e o que tinha acontecido com ela de verdade. E mais do que isso, precisava saber quem era aquele menino. Porque se o instinto dele estivesse certo, aquele menino não era só filho de Helena, era filho dele também. A Casa Azul de Helena era pequena, mas bem cuidada. A parede da frente tinha marcas de chuva antiga, uma bicicleta infantil encostada no portão e 2 vasinhos pendurados com flores meio secas. Por fora, parecia uma vida comum. Mas por dentro, era outro mundo. Dentro daquela casa, Helena vivia em alerta. Tudo nela era rotina controlada. Acordava cedo, arrumava o café de Gabriel, deixava ele na escola, ia trabalhar num mercadinho perto dali, voltava direto, fechava as janelas, trancava tudo, ligava a TV com o volume baixo e só relaxava quando o filho já estava dormindo. Gabriel sabia que a mãe era diferente das outras. Enquanto os colegas falavam que as mães adoravam falar com vizinhos, ir em festa de família, fazer videochamada, a dele era o contrário. Evitava tudo. Não queria fotos, não postava nada, não deixava ninguém bater selfie com ela. Uma vez, na escola, a diretora tentou filmar uma apresentação do Dia das Mães. Helena foi lá e pediu educadamente para deletarem. Disse que era por segurança. Ninguém entendeu, mas ela falava com tanta seriedade que ninguém insistia. Ela sempre dizia que o mundo era perigoso, que nem todo mundo era quem parecia ser, e que se algum dia algo estranho acontecesse, era para Gabriel correr e procurar ajuda, de preferência com alguém que usasse flor amarela. O menino, claro, achava isso meio maluco, mas guardava. Porque a mãe nunca falava besteira. Na escola, Gabriel era calado. Um menino esperto, observador, mas fechado. Tinha poucos amigos, desenhava bem. Quase todo caderno dele tinha o mesmo desenho. Uma casa, uma mulher de cabelos longos, um menino segurando a mão dela e sempre no canto da folha, uma flor amarela. Era tipo um código entre eles. Helena não recebia visitas. Quando batiam na porta e ela não esperava ninguém, ela mandava Gabriel se esconder no quarto e ficava parada em silêncio. Uma vez, um vizinho viu um carro branco parado muito tempo na esquina. Helena não saiu de casa por 2 dias. Ligou no trabalho, inventou que estava doente e ficou vigiando pela janela. Quem olhava de fora achava que era só uma mulher cautelosa, mas quem convivia de perto sentia que ela carregava um medo que não era normal. O único lugar onde Helena ficava tranquila era no quintal, cuidando das plantas. Ali, ela parecia respirar melhor. Falava baixo com as flores, principalmente com as amarelas. Às vezes ria sozinha.
Era um momento raro em que o rosto dela lembrava quem ela tinha sido antes de tudo mudar. Gabriel percebia essas mudanças. Ele era novo, mas não era bobo. Sabia que a mãe guardava segredos. Certa vez, entrou no quarto dela escondido. Achou uma caixa com papéis antigos, fotos rasgadas, cartas, um CD sem nome, um crachá de uma empresa que ele nunca tinha ouvido falar. Quando ele tentou abrir um envelope pardo, a mãe apareceu e arrancou da mão dele com um susto. Nunca mexa nas minhas coisas, Gabriel. Nunca. Se você vir algo estranho, me avisa, mas não tente entender sozinho. Tá me ouvindo? O menino só balançou a cabeça. Helena se ajoelhou, pegou o rosto dele com as duas mãos e falou com um tom diferente, quase desesperado. Eu só quero te proteger. Só isso. Tudo que eu faço é pra te manter seguro. Naquela noite, ela dormiu abraçada com ele e chorou, sem barulho, sem fazer cena, só com os olhos abertos no escuro, deixando a lágrima cair em silêncio. O tempo foi passando e a doença chegou como um acidente. Primeiro foi uma dor nas costas, depois uma tontura. Em seguida, vômitos, queda de cabelo, fraqueza. Gabriel não entendia direito, só via a mãe cada vez mais cansada. Ela tentava esconder, disfarçar, sorrir mesmo quando estava com dor. Dizia que era só uma gripe forte, uma virose. Mas o menino sabia que era mais. A médica foi clara. Câncer agressivo, estágio avançado, pouco tempo de vida. Helena não chorou na frente de ninguém, mas depois da consulta, passou a andar mais devagar, a esquecer as panelas no fogo, a confundir dias da semana. Um dia, desmaiou na porta de casa. Gabriel chamou ajuda. A ambulância levou ela desacordada. Quando voltou, ela estava mais fraca ainda, mas pediu para ninguém ligar para ninguém da família. Não tenho ninguém, foi o que disse. A mulher que começou a cuidar dela depois que piorou foi a mesma que levou Gabriel pro enterro, Lúcia. Ela era vizinha e tinha um carinho enorme por Helena e pelo menino. Mas Helena deixou claro: se algo acontecer, não deixa ninguém mexer nas minhas coisas. Ninguém. Nos últimos dias, ela pediu uma coisa estranha. Chamou Lúcia no quarto e pediu para escrever uma carta. Não assinou. Não entregou para ninguém. Só pediu que colocasse junto com as roupas que ela escolheu pro enterro. E pediu que uma foto específica ficasse no caixão, junto ao peito. Era a única foto que ela guardava com carinho. Era de um homem de terno claro, sorrindo ao lado dela num parque. O homem era César. Lúcia achou estranho, mas respeitou. Achou que era só parte do passado dela, um amor antigo. Não perguntou nada. Helena só disse: se ele vier, ele vai saber, vai entender. No dia da morte, Helena estava calma. Olhou para Gabriel, sorriu fraco e falou: a flor amarela vai te guiar. Gabriel não entendeu, mas no fundo sentiu que era um tipo de despedida. E foi. Gabriel não queria sair do quarto. O enterro tinha sido 2 dias antes, e ele não parava de pensar naquilo. A imagem da mãe dentro do caixão, os olhos fechados, as mãos cruzadas, a flor amarela presa no vestido. Tudo aquilo ficava voltando na cabeça dele como se fosse um filme que ele não conseguia parar de assistir. Mas o que mais mexia com ele era o que ele sentia por dentro. Uma coisa esquisita, como se tivesse alguma coisa errada. Como se a mãe dele estivesse tentando falar com ele de algum jeito. Ele se enfiou no armário, do jeito que fazia quando tinha pesadelo. Sentou no chão, abraçado ao ursinho de pelúcia, e ficou quieto. Lúcia, que agora era quem cuidava dele, chamava para comer, para tomar banho, para assistir TV, mas ele não respondia. Só queria ficar ali, onde ninguém via. Depois de um tempo, ele saiu e foi até a garagem. Sentou no chão na frente do vasinho de flor amarela. Ficava olhando aquela planta como se ela fosse mágica, como se pudesse dar uma resposta para tudo, o que ele não entendia. De repente lembrou de uma coisa. Correu para o quarto da mãe.
O quarto ainda estava como ela deixou. A cama arrumada do jeito que ela gostava, os travesseiros empilhados, os chinelos alinhados. Ele entrou de mansinho, como se estivesse fazendo algo proibido. Foi até o armário. Abriu devagar. No fundo, lá, estava a caixa que ele já tinha visto antes. A tal caixa dos segredos. Ele hesitou por um segundo. Lembrou da bronca que levou da mãe quando tentou abrir. Mas ela não estava mais ali. E ele precisava entender. Precisava encontrar alguma resposta para aquele buraco que estava sentindo no peito. Abriu a caixa. Dentro, tinha um monte de papel velho, algumas fotos, bilhetes rabiscados, um chaveiro com uma letra C e um envelope branco, com o nome dele escrito em caneta azul. Gabriel. As mãos dele começaram a tremer. Abriu com cuidado. Dentro, tinha um desenho, feito com lápis de cor. Ele reconheceu na hora. Era dele. Tinha desenhado aquilo fazia tempo. Era uma casa simples, ele e a mãe em frente, com um céu azul e uma flor amarela bem grande no canto. No verso do desenho, um recado da mãe, escrito com letra pequena. Se alguma coisa acontecer comigo, procura pela flor amarela. Ela vai te levar até ele. Ele ficou ali parado, com o coração batendo forte. Quem era ele? Por que a mãe falava da flor como se fosse uma pista? Aquilo não fazia sentido. Ou fazia? Na mesma caixa, ele achou uma coisa que nunca tinha visto antes. Uma foto de um homem alto, moreno, de terno claro. O rosto era familiar. Parecia com alguém que ele tinha visto de relance, no enterro. Sim, o homem que ficou longe, debaixo de um guarda-chuva, que não falou com ninguém. Tinha alguma coisa no olhar daquele cara. Gabriel lembrou que, quando ele passou pelo portão do cemitério, sentiu uma vontade enorme de olhar para trás. E foi aí que viu o homem. Ficou encarando ele por alguns segundos. E teve uma sensação estranha. Tipo quando você sonha com alguém que nunca viu e depois encontra essa pessoa na rua. Gabriel colocou a foto e o desenho na mochila. Saiu de fininho. Passou pela cozinha onde Lúcia estava fazendo café e foi até a rua. Não sabia para onde ia, só sabia que precisava ir até o cemitério. Chegando lá, entrou sem falar com ninguém. Foi direto pro túmulo da mãe. Sentou na beira e ficou olhando a foto colada na lápide. A mesma foto que tinha visto no quarto dela. O mesmo sorriso que via todo dia em casa. Mas ele ainda sentia que alguma coisa ali estava errada. Tirou o desenho da mochila. Colocou no chão, ao lado da flor que alguém tinha deixado em cima da terra. Olhou em volta. O cemitério estava vazio, silencioso. Foi quando ouviu um barulho de passos atrás dele. Virou rápido. Era o homem da foto. César ficou parado, sem saber o que dizer. Gabriel encarou ele como quem olha para uma pergunta que ninguém nunca quis responder. "Você conhecia minha mãe?" Ele perguntou. César demorou um pouco para falar. A voz saiu baixa. "Eu conheci, mas com outro nome." "Ana?" O menino perguntou de supetão. César arregalou os olhos. A pergunta pegou ele de jeito. Ele se ajoelhou devagar, ficando na altura do garoto. "Você sabe esse nome?" Gabriel mostrou o desenho, apontando para o verso. "Ela escreveu isso. Disse que a flor amarela ia me levar até ele. É você, né?" César engoliu seco. Olhou o desenho. Depois olhou para o menino. Os olhos dele pareciam os olhos de Ana. Idênticos. "Acho que sim. Acho que sou eu." Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Um silêncio pesado, cheio de coisa não dita. "Por que ela fugiu?" Gabriel perguntou com a voz embargada. "Eu não sei. Mas eu vou descobrir." O menino olhou para o túmulo da mãe e apertou o ursinho de pelúcia contra o peito. Ela não merecia isso. Você também não. César estendeu a mão, mas não forçou nada. Gabriel hesitou, olhou para a mão dele e depois olhou nos olhos. Se você for igual aos outros, eu não vou confiar. Eu não sou. Eu só quero saber a verdade e proteger você, igual ela queria.
Gabriel ficou quieto por alguns segundos. Depois, sem dizer nada, colocou a mão sobre a dele. E naquele momento, os dois souberam. Alguma coisa grande estava para acontecer, e não tinha mais como voltar atrás. César acordou no meio da noite com o coração acelerado. Tinha sonhado com Ana. No sonho, ela olhava para ele de longe, sem dizer nada. Estava de vestido branco e segurava a mão de Gabriel. Os dois andavam para trás, sumindo numa estrada cheia de neblina. Quando ele tentava correr até eles, suas pernas não respondiam. Acordou suando. Ligou o abajur, sentou na beira da cama e passou as mãos no rosto. Precisava descobrir a verdade. Agora não era mais só sobre o passado. Tinha um menino no meio disso. Um menino que podia ser seu filho. Na manhã seguinte, pegou o carro e foi direto para o centro da cidade. Parou num prédio antigo, subiu até o 3º andar e entrou numa portinha com a placa Detetive Particular Cícero Lima. Era um cara de confiança. Já tinha usado os serviços dele antes, quando teve problema com um sócio que tentava roubar uma ideia da empresa. Preciso que você encontre uma mulher. Nome falso. Helena Martins de Souza. Nome verdadeiro, até onde sei. Ana. Sem sobrenome. Ela morreu semana passada, mas acho que a identidade era falsa. O detetive coçou o queixo, sem dizer nada. Só ouvia e anotava. César passou a foto dela, a mesma que Gabriel tinha mostrado no cemitério. Quero saber de onde ela veio, onde morava antes, se tinha documentos antigos, se passou por alguma mudança de nome. E quero descobrir por que ela sumiu. Alguma relação com você? César hesitou por um segundo. A gente teve um relacionamento, há uns 10 anos. Ela desapareceu do nada. E talvez ela tenha tido um filho comigo. Cícero não falou. Nada. Mas o jeito dele mudou. Ficou mais focado. Vou começar pelas cidades do interior. Nome falso costuma aparecer em registro de aluguel, matrícula de escola, atendimentos médicos. Se ela passou por algum hospital antes de vir pra cá, a gente descobre. Me dá uns dias. Enquanto isso, César foi até o cartório da cidade onde Helena tinha morado. Pediu tudo o que podia sobre ela. Certidão de nascimento nova, de Gabriel, histórico de mudança. Os dados batiam, mas tudo parecia começar de 5 anos atrás. Antes disso, nada. Era como se ela tivesse surgido do nada. Ele parou numa pracinha, sentou num banco e ficou vendo as crianças brincarem. Um menino que parecia Gabriel subiu num escorregador e gritou chamando a mãe. Aquilo apertou o peito de César. A voz daquele garoto era parecida. E por um segundo, ele se imaginou levando Gabriel ali, comprando pipoca, empurrando no balanço. Mas ele nem sabia ainda se era mesmo pai. Na tarde seguinte, recebeu a primeira ligação do detetive. Achei um detalhe curioso. A certidão de nascimento de Helena tem um número de CPF que foi registrado há pouco tempo, mas não bate com nenhum histórico anterior. É como se fosse um CPF criado do zero. Falsificação bem feita. Mas ainda assim... Falsa César. Passou a mão no volante, nervoso. E o nome verdadeiro? Ainda não sei. Mas uma enfermeira de um hospital do interior lembra de uma mulher com esse rosto, que deu entrada com outro nome. Joana. Isso foi uns 6 anos atrás. Disse que sofreu um acidente de moto. Não quis registrar boletim. Ficou internada uns dias e depois sumiu. Esse nome não é dela, com certeza. Ela me disse que se chamava Ana. Então ela teve pelo menos 3 nomes. Joana, Ana e agora, Helena. Isso só confirma que ela estava fugindo de alguma coisa. O detetive concordou. E provavelmente de alguém. César desligou e respirou fundo. Começou a olhar tudo de forma diferente. Voltou para casa, pegou o laptop e foi atrás de tudo que lembrava do tempo com Ana. Procurou as fotos antigas, mensagens salvas, lembrou de lugares onde tinham ido, frases que ela dizia, momentos que pareciam pequenos, mas que agora podiam ser pistas. Lembrou de uma frase que ela repetia às vezes, meio em tom de piada.
Se um dia eu sumir, você nem vai conseguir me achar. Eu sou boa de sumiço. Na época ele ria, achava que era jeito dela, mas agora fazia sentido. No outro dia, o detetive ligou de novo. Consegui uma coisa importante. Uma antiga amiga dela, chamada Paula, morava com ela na capital uns 11 anos atrás. As duas trabalhavam numa empresa chamada Otávio e Lima Advogados. Adivinha? O dono, Otávio Lima, é um dos caras mais ricos da região. E tem ficha suja. Já foi investigado por fraude, mas escapou por falta de provas. Acha que tem ligação? Paula contou que Ana saiu da empresa do nada. Sumiu mesmo, sem dar tchau. Na época, ela estava estranha, assustada. Disse que tinha visto coisa errada na empresa e que não podia confiar em ninguém. O nome Otávio ficou na cabeça de César como um soco. Não conhecia pessoalmente, mas já tinha ouvido falar. Um cara arrogante, do tipo que manda mais do que deveria, que resolve tudo no grito, ou no dinheiro. Preciso saber mais sobre esse Otávio. Tô indo atrás. Mas uma coisa já posso te dizer. Se ela fugiu desse cara, não foi à toa. César desligou com a certeza de que tinha aberto uma porta que talvez fosse melhor ter deixado fechada. Mas era tarde. Agora que tinha começado, ia até o fim. Principalmente por causa de Gabriel. Porque se Ana fugiu, mudou de nome, viveu com medo, foi até o fim da vida sem falar com ninguém. É porque tinha alguém perigoso no caminho. E César estava decidido a enfrentar o que fosse para descobrir a verdade. César estava encostado no carro, no mesmo bairro onde Helena tinha morado. Era fim de tarde. O céu meio alaranjado, os postes já começando a acender e as crianças jogando bola na rua como se o mundo não tivesse problema nenhum. Ele segurava uma pasta fina com os primeiros documentos que o detetive tinha conseguido. Nome falso, endereço antigo, o tal hospital, a amiga Paula, e o nome que não saía mais da cabeça dele, Otávio Lima. O tal Otávio aparecia em tudo. Era como uma sombra que pairava por trás da vida que Ana tinha deixado para trás. Tudo indicava que ela fugiu desse cara. E agora, esse mesmo nome ia aparecer na frente dele, ao vivo, do nada, num jeito que ele não esperava. César tinha combinado de passar na casa de Lúcia para tentar conversar com Gabriel de novo. Tava indo devagar, sem forçar nada. Sabia que o menino precisava de espaço, mas também sabia que quanto mais rápido descobrisse o que realmente aconteceu com Ana, mais chance teria de proteger o garoto. Ele já sentia no peito que era o pai, mesmo sem teste de DNA. Chegando perto da casa, viu um carro preto parado na frente. SUV de luxo, vidros escuros, rodas cromadas. Era o tipo de carro que não combinava com aquela rua. Lúcia estava na calçada, com os braços cruzados, cara fechada, falando com um homem que César nunca tinha visto antes. Elegante, terno caro, cabelo bem penteado, barba branca bem feita, sapato brilhando. Parecia um político, ou um daqueles caras que todo mundo obedece mesmo sem entender o motivo. César parou o carro um pouco antes e ficou observando. O homem virou de lado e cumprimentou Gabriel, que estava na porta com o ursinho no colo. Se abaixou, sorriu e falou alguma coisa no ouvido dele. O menino não respondeu. Só olhou para baixo e voltou para dentro. Aquilo acendeu um alerta dentro de César. Desceu do carro, foi andando em direção à calçada. Lúcia notou ele e fez um sinal com a cabeça, discreta. O homem se virou lentamente, com um sorriso educado, e estendeu a mão. Otávio Lima. Prazer. E o senhor é? César não retribuiu de imediato. Mediu o homem de cima a baixo. César. Só César. Otávio manteve o sorriso. Ah, sim. Me falaram que um tal de César andava rondando aqui. Curioso. O senhor é o amigo da Helena. Otávio inclinou a cabeça. Helena? Uma perda triste, não é? Mas ela foi forte. Lutou até o fim. Lúcia interrompeu, já perdendo a paciência. Ele veio aqui dizendo que é primo dela, que é o parente mais próximo,
E que vai ficar com a guarda do Gabriel. César engasgou com a informação. Olhou para Otávio, agora com os olhos mais estreitos. Primo? Otávio deu uma risadinha curta. Helena era reservada. Nem todos sabiam. Mas somos da mesma família, por parte de mãe. Ela e eu tínhamos assuntos pendentes. E agora, como único responsável legal por Gabriel, espero que ninguém aqui tente se meter no que não é da sua conta. Lúcia cruzou os braços. Eu cuido do menino desde que ela adoeceu. E ele não quer ir com ninguém. Otávio sorriu como quem escuta uma criança teimosa. Tinha uma calma que dava raiva. Aquela calma falsa, de quem sabe que tá no controle. Vai ser melhor assim. Menino precisa de estrutura, de futuro. Eu tenho condições de dar tudo o que ele precisa. César deu um passo à frente. E por que só agora apareceu? Otávio virou os olhos para o chão, como se tivesse sido ofendido. Eu estava fora. Assim que soube, vim. E estou dentro da lei. A certidão de nascimento está comigo. Já estou entrando com os documentos de tutela. Tudo legalizado. Então, por favor, me poupe dos dramas. Gabriel apareceu na janela, observando a cena sem ser notado. Viu o rosto de César se fechando e viu Otávio apertando os olhos, como quem quer mostrar poder. César respirou fundo. O que você fez com ela? Otávio parou. O sorriso sumiu. Lúcia olhou surpresa. O clima ficou pesado na hora. Como é? Eu sei que ela fugiu de você. Sei que o nome dela não era Helena. Sei que ela viveu com medo. E eu sei que você tem culpa nisso. Otávio riu. Baixinho, frio. Sabe o que você tem? Nada. Nenhuma prova. Só teorias e lembranças de um romance antigo. Não seja ridículo. E se continuar se metendo, eu vou entrar com uma medida protetiva contra você, por assédio ao menor. E vou deixar bem claro para o juiz. Você é um estranho, sem vínculo, sem sangue, sem moral. César deu meio passo, mas Lúcia segurou o braço dele. Otávio ajeitou o terno, virou-se para ir embora, mas parou antes. Esse menino agora é meu problema. E não preciso da sua ajuda. Entrou no carro e foi embora como se tivesse acabado de ganhar uma partida. Lúcia ficou olhando a rua, visivelmente nervosa. César passou a mão no rosto, tentando se controlar. Esse cara não vai levar o Gabriel, nem a pau. Lúcia assentiu. Eu também não confio nele. A Helena tremia só de ouvir o nome Otávio. Você precisa tirar isso a limpo, César. Antes que seja tarde. Gabriel continuava na janela. Viu o carro sumir na esquina e depois olhou para César. Pela primeira vez, não parecia assustado, parecia bravo. Depois daquela tarde tensa com Otávio, César não conseguiu dormir direito. Passou a madrugada acordado, andando pela casa, tomando café frio, com 1000 pensamentos na cabeça. Ele não engolia aquela história de primo distante. Sabia que Otávio estava mentindo, tinha certeza. E agora, além da dor de lembrar de Ana, ou Helena, ou seja lá qual nome era o certo, ele ainda tinha que lidar com esse cara tentando tomar Gabriel. No dia seguinte, Cícero, o detetive, ligou cedo. Conseguiu uma cópia da declaração. De óbito. Tem coisa estranha ali, César. Que tipo de coisa? O médico que assinou nunca atendeu a Helena. A assinatura é de um plantonista que nem estava no hospital no dia que ela morreu. Isso levanta a bandeira vermelha. Ela foi assassinada? Não dá para afirmar. Mas, se for verdade que ela morreu de câncer, então alguém está escondendo como... E onde tudo aconteceu. Nada bate. Nem os documentos, nem os registros da internação. César desligou com a cabeça girando. Cada coisa que descobria fazia a situação ficar mais absurda. Decidiu então voltar para a casa da Helena. Tinha que revirar tudo. Alguma coisa tinha ficado para trás. Alguma pista. Alguma verdade enterrada ali dentro. Lúcia abriu a porta com cara cansada. Estava preocupada com Gabriel, que andava cada vez mais calado. O menino quase não comia. Só dormia abraçado no ursinho velho e ficava horas mexendo nos desenhos dele. No fundo,
Os dois sabiam que aquilo não era tristeza comum. Era outra coisa. Medo, desconfiança, pressão. Pode entrar, César. Fica à vontade. Mas vê se não bagunça tudo, Lúcia disse, dando espaço. Ele entrou direto no quarto de Helena. O cheiro dela ainda estava ali. Um misto de perfume suave, com algo mais forte, talvez remédio. César respirou fundo e começou a vasculhar gaveta por gaveta. Tirou roupa por roupa, abriu os livros, passou as mãos pelas capas, procurou no fundo do armário, olhou embaixo da cama. Nada. Mas quando puxou o criado mudo, ouviu um barulho seco. Algo tinha caído atrás do móvel. Ele afastou com esforço e achou uma caixinha de papelão, amassada, como se tivesse sido escondida às pressas. Dentro dela, tinha cartas antigas, presilhas de cabelo, uma pulseirinha de hospital infantil com o nome Gabriel e um bilhete dobrado em 4. César abriu com cuidado. O papel estava meio amarelado, a tinta um pouco apagada, mas ainda dava para ler. Se um dia alguém ler isso, é porque eu falhei em fugir. Meu nome era Ana. Eu me escondi, tive que me esconder. Vi demais, e ninguém acreditaria em mim. O Otávio, ele não é quem finge ser. Ele destrói vidas, César. Eu tentei te proteger ficando longe. Me perdoa. O bilhete não tinha data. Não tinha assinatura. Mas só pelo conteúdo já valia mais do que qualquer documento. César sentou na beira da cama, respirando fundo. Ela tinha deixado algo para ele. Mesmo sem saber se ele ia encontrar. Mesmo com medo. Lúcia apareceu na porta. Achou alguma coisa? Achei. E agora sei que ela estava sendo ameaçada. Que fugiu porque viu alguma coisa. Esse Otávio não apareceu agora à toa. Ele quer apagar tudo que liga ela ao passado. E o Gabriel? Eu preciso proteger ele. Esse cara não vai parar até tirar o menino de perto da gente. Nesse momento, César ouviu um barulho na porta do quarto. Era Gabriel. Ele estava ali, ouvindo tudo. Segurava o ursinho no colo, os olhos meio inchados. Minha mãe, ela falava, o nome desse homem de vez em quando. À noite. Achava que eu estava dormindo. Mas eu ouvia. O que ela dizia? Que ele sabia tudo. Que ela tinha que desaparecer de novo. E que se ele descobrisse onde a gente estava, ela ia sumir de vez. Ou pior. César se aproximou agachado. Você lembra de mais alguma coisa? Gabriel ficou quieto por um tempo. Depois, foi até a mochila que usava na escola. Abriu o fundo falso e puxou um papel dobrado. Entregou para César. Ela me deu isso um dia antes de morrer. Pediu para eu guardar e nunca mostrar para ninguém. Mas agora acho que tem que mostrar. Era um papel com anotações. Nomes de empresas, números de conta, siglas, tudo rabiscado de forma rápida. No topo, em letras garrafais, uma frase. Arquivo azul. Nunca deixe isso cair nas mãos erradas. César olhou para Lúcia. Ela entendeu na hora. Isso aí deve ser o que ela viu. A prova. Pode ser. Mas onde está esse tal arquivo azul? Gabriel se adiantou. Ela falava com uma mulher no telefone. Uma amiga, eu acho. Chamava de Paulinha. Acho que ela sabe. O nome bateu na hora. Paula. A amiga do trabalho antigo. A que o detetive mencionou. César levantou rápido. Eu vou encontrar essa Paula. E vou descobrir o que é esse arquivo. Lúcia colocou a mão no ombro dele. Toma cuidado, César. Agora você tá mexendo com gente perigosa. Eu já percebi, mas não vou parar. Não agora. Ele saiu dali decidido. Sabia que cada passo a partir daquele momento era perigoso. Mas também sabia que quanto mais descobrisse, mais Otávio ia se unir. Desesperar. E gente desesperada, com dinheiro e poder. É gente que faz qualquer coisa. César dirigia com a cabeça a mil. A cada quilômetro que deixava para trás, uma lembrança voltava. O sorriso da Ana. O jeito que ela se calava quando estava com medo. A forma como ela sempre evitava falar sobre o trabalho naquela época.
Agora tudo começava a fazer sentido. As pistas, os nomes, o tal arquivo azul. Era como se ele estivesse montando um quebra-cabeça que ela deixou para trás, peça por peça. Chegando, na cidade vizinha, parou o carro em frente a um pequeno salão de beleza com letreiro desbotado. Estética Paula Lima. Era ali. Paula era a amiga de Ana nos tempos do escritório de advocacia. A única pessoa que até agora parecia saber alguma coisa do passado. Ele entrou. Um sino tocou na porta. 2 mulheres conversavam baixinho perto do lavatório. Uma delas olhou e ficou séria na hora. Você é o César? Sou sim. E você é a Paula? Ela confirmou com um aceno, meio desconfiada. A Ana, ela falou de você uma vez, mas achei que fosse coisa do passado. Você sumiu. César sentou na cadeira da recepção, sem tirar os olhos dela. Eu não sumi. Ela é que sumiu de mim. Eu nunca soube por quê. Até agora. Paula enxugou as mãos num pano de algodão e foi até ele. Fechou a porta, virou a plaquinha, do salão para fechado, e puxou uma cadeira. Tá com tempo? Porque essa história não é simples. Tenho todo o tempo do mundo. Ela respirou fundo. Pegou um cigarro de dentro da bolsa, mas não acendeu. Só ficou girando entre os dedos. A Ana era minha amiga, das boas. A gente se conheceu no escritório Otávio em Lima, lá atrás. Jovens, bobas, achando que ia crescer rápido e ganhar dinheiro. Mas logo a gente viu que aquele lugar era sujo. Tinha esquema de laranja, contratos falsos, lavagem de dinheiro pesado. E o Otávio... Bom, ele era o rei daquilo tudo. Mandava e desmandava. Tinha um jeito calmo, elegante, mas era manipulador, ameaçador e sempre cercado de gente que devia favores. César escutava em silêncio. Só os olhos dele falavam. E falavam muito. Ana começou a desconfiar de algumas movimentações. Um dia, sem querer, ela viu um contrato escondido numa pasta marcada com a letra A. Arquivo azul. Eram planilhas de movimentação falsa, empresas fantasma, dinheiro saindo para fora do país, nomes de gente grande envolvida. Políticos, empresários, até gente da polícia. Ela me contou que fez uma cópia escondida num pendrive. E foi aí que tudo desandou. O Otávio descobriu? Não sei como, mas descobriu. Um dia, ela chegou em casa e encontrou a porta arrombada. As coisas reviradas e o bilhete. Avisa mais alguém e você desaparece. Depois disso, ela não voltou. Mas pro trabalho. Desapareceu da noite pro dia. Eu tentei procurar. Fui até a polícia, mas ninguém quis saber. Ninguém. Sumiram com o boletim. E ela estava grávida? Descobriu pouco antes de sumir. Me ligou uma semana depois da fuga, chorando. Disse que o pai da criança era um cara que ela amava, mas que não podia contar pra ele. Que ela precisava sumir, mudar tudo, mudar até de nome. E foi isso que ela fez. César abaixou a cabeça, os olhos marejados. Era meu filho, o Gabriel. Ela nunca me disse. E agora ele tá em perigo. O Otávio voltou. Quer tomar a guarda dele? Disse que é parente. Tá usando a justiça pra arrancar ele da única família que tem. Paula fechou os olhos por um instante. Quando abriu, tava com raiva. Esse desgraçado não vai parar enquanto não tiver certeza de que todo mundo que sabia do esquema tá fora do caminho. E o menino, mesmo sem saber, talvez carregue alguma prova com ele. Alguma lembrança, algum bilhete, alguma senha. Sei lá. O Otávio é paranoico. O arquivo azul existe? Ela fez que sim com a cabeça. Existe. Ou existia. A Ana me disse que deixou tudo escondido num lugar seguro. Disse que, se algo acontecesse com ela, só alguém de confiança ia poder encontrar. Ela me falou de um nome, mas nunca explicou o que era. Só falou: se o César aparecer, ele vai entender. Qual nome? Flor amarela. César sentiu o corpo gelar. Era o código que ela sempre deixava com o Gabriel. Era o símbolo que ele desenhava,
que cuidava no jardim, que segurava como se fosse uma mensagem. E você sabe onde esse arquivo tá? Não. Mas tem uma pista. Ana me mandou um e-mail anos atrás. Dizia para eu guardar isso caso o homem de olhos tristes aparecesse. Acho que esse é você. Ela se levantou, foi até o armário e puxou um envelope grosso. Entregou para César. Dentro tinha um mapa desenhado à mão, com um X marcado atrás de uma escola antiga, na cidade onde Helena e Gabriel moraram por pouco tempo antes de virem para cá. Se esse arquivo ainda existir, vai estar lá. César se levantou, com o coração batendo forte. Obrigado. Eu vou achar. Paula segurou o braço dele antes de ele sair. Cuidado. Você tá mexendo com gente que não brinca. Eu também não. E saiu com os olhos firmes, com o mapa na mão e o passado nas costas. César voltou do encontro com Paula com a cabeça quente. Dirigiu sem ouvir música, sem abrir os vidros, sem falar com ninguém. A cidade inteira parecia estar em silêncio. Era como se o mundo tivesse segurando o fôlego junto com ele. Agora ele tinha uma pista do tal arquivo azul, um mapa desenhado à mão e a certeza de que Otávio estava mais envolvido do que parecia. Mas além disso, tinha outra coisa martelando, o tempo todo na cabeça. E se Gabriel fosse mesmo seu filho? Ele já sentia que era. Era como uma intuição, uma certeza que vinha do jeito do menino olhar, de como ele segurava o ursinho, até do modo como ele se calava quando sentia medo. Mas precisava da prova, algo que ninguém pudesse contestar. Especialmente na frente de um juiz, especialmente contra alguém como Otávio, que manipulava tudo com dinheiro e influência. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, César chamou Lúcia na cozinha. Eu preciso fazer um teste de DNA, sem que ele saiba, não agora. Não quero que ele fique mais confuso do que já tá. Lúcia cruzou os braços, pensativa. Ele deixa uma escova de cabelo na mochila. E tem uma outra no banheiro. Pode pegar uma das duas. César pegou uma luva descartável da gaveta, como tinha. Aprendido em vídeos na internet sobre coleta de DNA. Foi até o banheiro, abriu o armário e achou a escova. Tinha vários fios de cabelo presos. Guardou num saco plástico com todo cuidado. Na manhã seguinte, dirigiu até um laboratório particular, um dos mais discretos da cidade. Pediu sigilo total. Preciso comparar o material com o meu. Só quero saber se o menino é meu filho. O atendente explicou que o resultado sairia em até 5 dias. César deixou os dados e foi embora sem olhar. Para trás. Durante os dias que seguiram, o tempo parecia não passar. Cada hora parecia uma eternidade. Gabriel continuava quieto, mas aos poucos voltava a brincar. Desenhava mais, assistia desenho na TV e fazia perguntas que deixavam César com o coração apertado. Você acha que ela tá vendo a gente de onde tá? Acho que sim. Acho que ela cuida da gente do jeitinho que sempre cuidou. Às vezes eu sinto que ela tá aqui. Eu também sinto. No quarto, à noite, Gabriel deixou o desenho da flor amarela na mesinha de cabeceira, como se fosse um tipo de proteção. Dormia agarrado no ursinho e dizia boa noite em voz baixa, como se falasse com a mãe. No quarto ao lado, César não dormia. Virava de um lado para o outro, esperando o celular tocar com a notícia que podia mudar tudo. No quarto dia, o telefone tocou. Era o número do laboratório. Ele atendeu com a mão trêmula. Senhor César, aqui é do Laboratório Genética Total. O resultado do exame já está pronto. Podemos enviar por e-mail, ou, se preferir, o senhor pode vir buscar pessoalmente. Eu passo aí agora. Vestiu a primeira roupa que achou, pegou as chaves e saiu sem nem tomar café. Chegou no laboratório em menos de 15 minutos. Pegou o envelope, lacrado, assinou o recibo e foi até o carro. Sentou no banco do motorista com o envelope nas mãos, mas não abriu de imediato. Ficou olhando para o papel por um tempo, com medo do que ia encontrar. Quando finalmente rasgou o lacre e abriu, os olhos foram direto para o fim da folha. Compatibilidade.
90,9%. Gabriel era filho dele. César apoiou a cabeça no volante, fechou os olhos e respirou fundo. Não era surpresa. Lá dentro ele já sabia, mas ver escrito assim, com números e palavras técnicas, era como ouvir a verdade gritando na cara dele. Gabriel era filho dele, o filho que Ana nunca contou que estava esperando. O filho que ele perdeu a chance de ver nascer, dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras. O filho que ela protegeu sozinha por quase uma década, fugindo, mudando de nome, se escondendo de um homem perigoso. E agora, esse mesmo menino estava no meio de uma briga silenciosa. Uma disputa que podia tirar ele das únicas pessoas que realmente se importavam com ele. Na volta para casa, César não pensava em mais nada. Só no rosto do menino. Quando entrou, pela porta, Lúcia estava na cozinha. E então? César apenas acenou com a cabeça. Ela entendeu. Sorriu, mas um sorriso triste. Sabia que aquela descoberta era linda e dolorida ao mesmo tempo. Vai contar para ele. Não agora, mas vou lutar por ele, com tudo que eu tiver. No fim da tarde, ele se sentou com Gabriel no quintal. O menino estava desenhando, como sempre. Uma casa, uma flor amarela, um homem, uma mulher e uma criança. César olhou e perguntou: "Quem são?" Gabriel deu de ombros. Minha mãe e você." Eu sonhei essa noite. A gente estava numa casa grande, com um quintal cheio de flor. Minha mãe sorria. E você fazia café e esquecia o açúcar. César riu, mesmo com os olhos marejando. Esse sou eu mesmo. Sempre esqueço o açúcar. Você acha que a gente vai ficar junto, mesmo com esse homem tentando tirar tudo da gente? César passou a mão nos cabelos do menino. A gente já tá junto, e ninguém vai separar isso. Gabriel não respondeu. Só encostou a cabeça no ombro dele e ficou ali. E, naquele silêncio, sem precisar de mais palavra nenhuma, os dois sabiam que a conexão deles era de verdade, de sangue, de amor e de luta. Era fim de tarde, e a casa estava em silêncio. Só dava para ouvir os passarinhos do lado de fora e o barulho leve da caneta de Gabriel desenhando. Ele gostava de ficar no canto da sala, deitado no tapete, rabiscando o que vinha na cabeça. Às vezes desenhava uma casa, às vezes uma flor, às vezes só linhas soltas, mas quase sempre no canto da folha aparecia uma figura segurando a mão de uma mulher. Era sempre ele e a mãe. César passava mais tempo ali agora. Tentava ser presente, sem forçar. Tinha dado um tempo no trabalho, avisado só o básico e deixado o resto para depois. Na cabeça dele, só existia uma missão agora: proteger Gabriel e honrar a memória de Ana, ou Helena, ou o nome verdadeiro dela, que ainda não tinha descoberto. Lúcia, como sempre, preparava café fresco na cozinha, como se aquele cheiro fosse ajudar a manter o clima mais leve. Mas nem ela escondia que estava preocupada. O clima era tenso, e todo mundo sabia que a qualquer hora, Otávio podia aparecer com alguma papelada de advogado e tentar tirar o menino dali. César decidiu aproveitar o pouco de paz para revirar mais uma vez o quarto de Helena. Já tinha olhado quase tudo, mas algo dizia que tinha mais coisa escondida. Entrou devagar, respeitando o espaço. Sentiu o cheiro dela ainda preso nas cortinas. Fechou a porta e começou a mexer com calma. Olhou embaixo da cama de novo, puxou as gavetas, abriu o guarda-roupa. Quando se abaixou para olhar dentro da sapateira, viu um fundo falso mal encaixado. Forçou com os dedos. A madeira cedeu, revelando uma fresta. Lá dentro, achou um caderno de capa azul escura, encapado com papel contact, meio gasto. Era um diário. Ele sentou na cama e abriu. As primeiras páginas eram de anotações soltas, lista de compras, receitas, frases como ligar para Paula ou consultar pediatra. Mas a partir da metade, a escrita mudava. Começava a ficar mais intensa.
as letras mais apertadas, sem datas. Só pensamentos jogados, como se ela escrevesse nos momentos em que não aguentava mais guardar aquilo sozinha. Hoje ele ligou de novo, 3 toques e desligou. Eu sei que é ele. Sempre é ele. Sempre naquele mesmo horário, como se quisesse me lembrar que tá me observando. Fui ao mercado com Gabriel e achei que estava sendo seguida. Não era ninguém. Só paranoia. Ou não. É sempre esse medo grudado em mim. Nunca passa. César, ainda penso em você. Todos os dias. Te deixei sem explicação. Me odeio por isso. Mas foi o único jeito de te manter longe disso tudo. Eu queria tanto te contar que você tem um filho. Mas se ele descobrisse, se o Otávio descobrisse, Gabriel estaria em perigo. César sentiu um aperto no peito. Leu de novo. Era a confirmação que ele esperava. Ela sabia. Desde o começo. Ela escolheu protegê-los com o silêncio. Ele continuou lendo. Descobri demais. Tava tudo lá. CNPJ falso. Movimentação em nome. De mortos. Contratos assinados por gente que nunca existiu. Eu só queria um emprego. Acabei entrando num buraco sem fim. Vi coisa que não devia. Ouvi conversas erradas. E o pior, vi o Otávio ameaçar gente que tentou sair. Paula me ajudou a desaparecer. Disse que o Otávio não ia deixar barato, que ele era do tipo que comprava tudo. Polícia, juiz, até repórter. Fui embora sem deixar rastros. E toda noite, quando deito com meu filho do lado, fico pensando se algum dia vou poder parar de fugir. As últimas páginas estavam mais tristes. A doença chegou como castigo. Primeiro achei que era só cansaço. Depois, veio a notícia que mudou tudo. Tô tentando ser forte. Por ele. Mas tô com medo. Medo de morrer e deixar meu filho sozinho. Medo de ele acabar nas mãos erradas. Medo de ninguém acreditar em mim. Se um dia alguém ler isso, por favor, protege ele. Ele é tudo o que eu tenho de bom nesse mundo. E se tiver chance, destrói o Otávio. Faz ele pagar por tudo. César fechou o diário com as mãos trêmulas. Ficou ali, parado, sem saber o que fazer primeiro. Aquilo era mais que um caderno. Era um grito preso. Era a voz dela. Um pedido direto. Saiu do quarto e foi até a cozinha, onde Lúcia lavava a louça. Achei o diário. Ela parou na hora. E? Ela escreveu tudo. Contou o que viu, o que viveu. Falou do Otávio, das ameaças, da fuga. Tá tudo ali. Lúcia se sentou à mesa. Isso pode ser usado na justiça? Vai ser. Nem que eu tenha que bater de porta em porta. O juiz vai ter que ouvir. E o Otávio vai ter que engolir cada mentira. E o menino? Não vou contar sobre o diário agora. Mas ele precisa saber que a mãe dele foi uma heroína. Que ela fez tudo o que pôde. Que ela lutou até o fim. Nessa hora, Gabriel apareceu na porta da cozinha, com o desenho novo na mão. Desenhei a gente. Eu, você e ela. Olha, César pegou o papel. Dessa vez, a mãe estava com asas. Era como um anjo. E os 3 estavam sorrindo. A gente tá bem bonito aqui, hein? É porque eu sonhei que a gente ia ficar bem. César sorriu. A gente vai. E segurou firme aquele desenho, como se fosse a promessa que ele precisava para seguir. César entrou no fórum com o passo firme e, os punhos fechados. Tinha o diário na mochila, cópias do teste de DNA, a certidão de nascimento, tudo organizado num envelope grosso que agora pesava o triplo, mesmo sendo leve. Na cabeça dele, só uma coisa se repetia. Aquilo que tá enterrado não é a Ana. O pedido foi direto. Exumação do corpo. O juiz, no começo, achou exagerado. Disse que era uma medida extrema, que mexia com dor de família, que podia causar transtorno emocional pro menor. Mas aí, César colocou sobre a mesa as páginas do diário. Falou com firmeza, sem chorar, sem levantar a voz. Essa mulher foi ameaçada, viveu com outro nome, fugiu por anos, e provavelmente foi silenciada por alguém com poder. E agora,
Esse alguém tá tentando tirar meu filho de mim. Eu só quero a verdade. O juiz pediu uns dias para analisar. 3 dias depois, veio a resposta. Autorizado. A exumação seria feita com a presença de um perito do Instituto Médico Legal, um oficial de justiça e um representante da família. Lúcia foi como testemunha. Gabriel ficou com uma vizinha durante aquele dia. César achou melhor assim. Não era justo fazer o menino reviver aquilo. O cemitério estava vazio. Céu fechado, vento gelado. Uma pá de terra ainda cobria a lápide, de Helena. Um funcionário já estava com a escavadeira ao lado, pronto para começar. O caixão seria levado direto para uma sala reservada no IML. Ninguém falava nada. Só o barulho da máquina mexendo a terra. César olhava fixo para o buraco, tentando controlar o nó na garganta. Não era só sobre confirmar uma suspeita. Era como tirar um véu pesado de cima de tudo. Se o que ele acreditava fosse verdade, alguém tinha forjado a morte de uma mulher, e alguém podia ter morrido no lugar dela. O caixão foi retirado com cuidado, levado num carro simples, com escolta de um carro da prefeitura. Dentro do IML, uma sala branca, com cheiro forte de produto químico, aguardava a chegada do caixão. César teve que assinar um termo autorizando a abertura. Mãos trêmulas, mente acelerada. E quando o lacre foi rompido, ninguém respirou. O perito abriu o caixão. Olhou por alguns segundos. Depois, virou lentamente o rosto para César. Isso aqui não é o corpo da mulher que consta na certidão. Como assim? O rosto tá irreconhecível, natural pela decomposição. Mas o corpo, a estrutura, os ossos... Tudo indica que essa mulher tinha no mínimo 50 anos. A falecida tinha 33, certo? 34. Pois é. Isso aqui não é ela. As arcadas dentárias não batem. E não há marca nenhuma do câncer que ela supostamente tinha. Nem cirurgia, nem ferida. Nada. O oficial de justiça anotava tudo em silêncio. César encostou na parede, sentindo o chão sumir. Uma mistura de alívio e pavor. A mulher que ele amava não estava ali. Mas então onde? O perito fez mais uma observação. Vamos precisar fazer exame de DNA no corpo para confirmar quem é. Mas de cara já digo, alguém foi enterrado. Com o nome de Helena, e essa pessoa não é ela. Na saída do IML, César mandou uma mensagem rápida para o detetive Cícero. Ela não morreu. O corpo no túmulo não é dela. A coisa é muito mais séria do que a gente achava. O detetive ligou na hora. Tem certeza disso? Absoluta. O perito confirmou tudo. Idade, estrutura óssea, ausência de câncer. É outra pessoa. Ela forjou a própria morte. Ou alguém forjou por ela. E agora? Agora a gente tem que descobrir onde ela tá. No mesmo dia, Lúcia ligou assustada. Estava em casa com Gabriel quando um envelope foi deixado no portão. Sem remetente. Dentro, uma foto. Helena, de cabeça baixa, sentada numa maca. Rosto abatido, olhos fechados. Atrás da foto, uma frase rabiscada à mão. Você tá chegando perto demais. César correu para casa. Pegou a foto, olhou os detalhes do fundo. Era uma sala de hospital, mas não parecia uma ala comum. Havia grades na janela e uma pulseira no braço dela, com um código e o nome Paciente Nru 3 e 7. Isso aqui não é hospital normal. É clínica de reabilitação, ou algo pior. Acha que ela tá viva? Eu acho que o Otávio escondeu ela, ou mandou alguém fazer isso. E agora que a exumação aconteceu, ele tá começando a perder o controle. Gabriel olhou a foto em silêncio. Essa é minha mãe? É sim. Mas a gente vai tirar ela de onde estiver. Prometo. O menino abraçou César com força. Os dois ficaram ali, segurando firme o pouco de certeza que tinham. No fundo, sabiam que a história estava longe de acabar. Mas agora, sabiam que ela estava viva, e isso mudava tudo. Os dias depois da exumação foram estranhos. César tentava manter a rotina em casa com Gabriel e Lúcia, mas tudo estava por um fio. Era como se o ar tivesse mais pesado
como se cada passo precisasse ser calculado. Cícero continuava investigando a tal clínica onde a mulher da foto parecia estar internada. Enquanto isso, Otávio sumiu. Nenhuma ligação, nenhuma visita, nada, mas ninguém acreditava que ele tinha desistido. Na verdade, aquilo deixava tudo ainda mais tenso, porque Otávio era do tipo que agia no silêncio, e quando voltava, era com tudo. Gabriel continuava quieto, só que de um jeito diferente. Ele andava pensativo demais, ficava desenhando menos, olhando mais para a janela, prestando atenção em tudo o que acontecia à volta. Qualquer barulho de carro na rua, ele se levantava. Qualquer pessoa nova passando na calçada, ele olhava com atenção. Uma noite, César acordou, no meio da madrugada, e viu luz no corredor. Gabriel estava na sala, sentado no sofá, olhando uma foto da mãe. Não tá conseguindo dormir? Eu sonhei com ela de novo. Mas dessa vez foi diferente. Como assim? Ela estava chamando por mim. Pedia ajuda. Ela estava presa num lugar branco com uma janela com grades. Igual na foto. César sentou do lado dele, tentando disfarçar a preocupação. Foi só um sonho, filho. Gabriel olhou para ele sério. Mas o sonho me mostrou o caminho. Tinha uma árvore grande, com uma flor amarela no meio das raízes, e uma placa com uma letra V, igual a do mapa. César congelou. O mapa que Paula tinha entregado, o tal que marcava onde o arquivo azul estaria escondido, também tinha uma letra V no canto. Ele nunca entendeu o que aquilo significava. Agora, talvez o menino tivesse feito uma ligação que ninguém tinha feito antes. Filho, você lembra direitinho da árvore? Lembro sim. Ela tá perto de uma escola velha, com um muro quebrado e um portão azul. Eu já passei por lá uma vez, quando morava com a mamãe. César pensou na escola abandonada da outra cidade, aquela mesmo que o mapa indicava. Aquilo não podia ser coincidência. Gabriel sabia de algo que nem ele sabia que sabia. No dia seguinte, enquanto César e Lúcia discutiam o que fazer, Gabriel estava no quarto. Fingiu que estava desenhando, mas estava com a mochila no colo, já separando as coisas. Pegou o caderno, o ursinho, o desenho da flor amarela e um saquinho com pão e bolacha. Escreveu um bilhete simples. Vou encontrar ela. Eu sei onde. Não se preocupa. Eu volto. Colocou o bilhete em cima da cama, arrumou a mochila nas costas, passou a mão no cabelo e saiu pela janela. Ele sabia o caminho. Tinha visto na cabeça. Tinha certeza de que era ali. No fundo, ele sabia que talvez ninguém acreditasse. Por isso precisava ir sozinho. Andou por ruas que lembrava da época que morava com a mãe. Eram mais de 7 quilômetros até chegar no bairro onde ficava na escola abandonada. Ele foi a pé. Com o sol alto, suando, mas não parou. Passou por vielas, pulou buracos, cortou o caminho por um terreno baldio e chegou até a frente do portão azul. Ali estava ela. A árvore grande, as raízes aparentes, e bem no meio uma flor amarela nascendo, exatamente como no sonho. Gabriel se ajoelhou, tirou a flor com cuidado e começou a cavar com as mãos. A terra estava dura, mas ele insistiu. As unhas foram se sujando, os dedos arranhando, mas ele cavava como quem sabia que aquilo era real. Até que bateu em algo. Uma caixa de metal, pequena, com um cadeado. A caixa estava velha, enferrujada, mas firme. Ele limpou com a camiseta, colocou na mochila e saiu dali rápido. Agora precisava achar um lugar para pensar. Não podia voltar direto para casa. Sabia que iam brigar, que talvez não deixassem ele terminar o que começou. Pegou o caminho de volta, mas em vez de ir para casa, foi até uma praça onde ele e a mãe costumavam passar nas tardes de domingo. Lá tinha um banco que ninguém usava, atrás do parquinho. Ele se sentou ali, respirou fundo e abriu a mochila. Enquanto isso, Lúcia entrou no quarto e viu a cama vazia. O bilhete em cima, gritou por César, que veio correndo. Ele sumiu. Como assim? Tá tudo aqui. Mochila, escova, brinquedo. Só levou o que era importante. Ele deixou isso.
César leu o bilhete com as mãos tremendo. O coração disparou. Ele saiu correndo pela rua, gritando o nome do menino, perguntando para os vizinhos, olhando em cada esquina. Nada. Pegou o carro e foi até o bairro antigo. O único lugar que fazia sentido. E lá, na praça escondida, encontrou Gabriel sentado, com a mochila no colo. Filho, Gabriel se assustou. Tentou se explicar. Pai, eu precisava ir. Eu achei a árvore, achei a flor, achei a caixa. César se ajoelhou, com o coração ainda na boca. Nunca mais faz isso. Você não pode sair sozinho assim. Você me deixou desesperado. Gabriel abaixou a cabeça. Desculpa, mas eu só queria ajudar. E você ajudou. Mas a gente faz isso junto. Sempre junto, tá? O menino assentiu. Tirou a caixa da mochila e mostrou. Tá trancada. César pegou nas mãos dele e sorriu. Então a gente vai abrir juntos. E naquele banco, com a caixa entre eles, César teve a sensação de que estavam mais perto do fim do mistério do que nunca. Mas também sabia que, agora, estavam sendo observados. César e Gabriel ficaram ali, sentados no banco da praça, olhando a tal caixinha de metal como se fosse um tesouro. Ela estava suja, pesada, e o cadeado enferrujado não abria nem com reza. Era o tipo de coisa feita para guardar segredo por muito tempo. Mas agora, o tempo tinha acabado. A gente precisa abrir isso, disse César, já olhando para o lado e para o outro, procurando alguma saída. Gabriel deu de ombros. Se a mamãe escondeu tão bem assim, porque era importante. Exatamente. E isso aqui pode ser a prova que a gente precisa contra o Otávio. Voltaram para o carro e dirigiram até a casa de um conhecido de César, um chaveiro velho chamado Rony, que morava num bairro afastado. Rony era daqueles caras que consertava tudo. Tranca, relógio, geladeira e até cafeteira. Um pouco ranzinza, mas de confiança. César colocou a caixa sobre a bancada. Consegue abrir sem destruir? Rony olhou de lado, coçou o queixo e deu um sorriso torto. Isso aqui é mais velho que minha avó, mas dou um jeito. 15 minutos depois, com a ajuda de uma pinça, uma chave improvisada e uma marteladinha no ponto certo, o cadeado cedeu. A caixa abriu com um estalo seco. Dentro, protegidos por um saco plástico grosso, havia vários documentos dobrados, um pendrive e um bloquinho com anotações à mão. Tinha também uma foto em preto e branco de uma folha timbrada com o nome Otávio em Lima Advogados. César pegou tudo com cuidado, como se segurasse um pedaço da verdade. Isso aqui é o arquivo azul? É, pai, eu tenho certeza. No carro, César ligou o notebook e conectou o pendrive. Os arquivos estavam ali. Planilhas, contratos, áudios de reuniões gravadas escondidas e até uma cópia de um e-mail entre Otávio e outro homem chamado Sérgio, falando sobre lavagem de dinheiro e manipulação de processos. Era coisa séria, muito mais do que ele esperava. Gabriel olhava tudo em silêncio. Aquilo era grande demais para o tamanho dele, mas ele entendia. Sabia que aquilo podia mudar tudo. Naquela mesma noite, César se trancou no quarto e mandou uma mensagem para o detetive. Cícero. Em menos de uma hora, os dois estavam sentados na mesa da cozinha, analisando cada arquivo do pendrive. Isso aqui é dinamite, disse Cícero. Com isso a gente consegue abrir uma investigação séria, mas também vai levantar poeira. Você tem noção do tamanho disso? Tenho, e eu quero ir até o fim. Ela morreu tentando manter isso em segredo. Agora é a minha vez de fazer alguma coisa. Cícero apontou para um dos documentos. Olha isso. Uma nota de internação assinada por um médico de uma clínica psiquiátrica. Tem o nome Paciente 317 e uma assinatura falsa. Eu conheço esse médico. Ou melhor, conheci. Ele morreu num acidente de carro esquisito faz uns 3 anos. E você acha que a Ana tá nessa clínica? Tenho quase certeza. O lugar fica no interior, num sítio isolado, afastado da cidade. Oficialmente é uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Mas todo mundo da região sabe que é controlada por gente grande.
Gente que guarda problemas longe dos holofotes. César apertou os olhos. Gente como o Otávio. Exatamente. E se ela estiver lá, a gente tem que agir com cuidado. Esse tipo de lugar não vai abrir os portões para visita, ainda mais com a gente levando um dossiê desses no bolso. Gabriel entrou na cozinha sem fazer barulho. Eu quero ir. César se virou. Não, essa parte não. É perigosa. Mas eu achei a caixa. Eu tive o sonho. E por isso mesmo, filho. Você já fez mais do que qualquer adulto faria. Agora deixa isso comigo. Gabriel ficou quieto, mas não concordava. César via nos olhos dele. Aquela teimosia vinha da Ana. Cícero pegou o celular e começou a fazer ligações. Chamou um contato dele que conhecia gente da imprensa. Não era o tipo de jornalista vendido. Era um cara sério, que investigava de verdade e que já tinha enfrentado gente grande antes. Se chamava Júnior. Topou encontrar César no dia seguinte. Enquanto isso, Lúcia fechava a casa com o dobro de cuidado. Agora eles sabiam demais. E sabiam que estavam sendo observados. Na manhã seguinte, Júnior chegou. Era um cara simples, calça jeans surrada, gravador no bolso e uma caneta atrás da orelha. Disseram que vocês têm uma bomba aí. César entregou o pendrive. Contou tudo. O sumiço de Ana. As ameaças. O diário. O corpo errado no túmulo. O teste de DNA. E agora a caixa com as provas. Júnior ouviu tudo sem interromper. Isso aqui é pesado. Mas se for real, vai dar cadeia. Muita cadeia. Eu topo publicar. Mas só depois que a gente tiver certeza de que ela tá viva. Cícero concordou. A gente vai até a clínica. Você quer vir? Claro. E vou levar uma câmera escondida. Gabriel apareceu de novo na porta. Pai, se ela estiver viva, você vai trazer ela para casa? César se abaixou e colocou a mão no ombro dele. Se ela estiver viva, a gente nunca mais vai se separar. Isso eu prometo. Naquele mesmo dia, eles arrumaram uma mochila com tudo o que precisavam. Documentos, câmeras, o dossiê completo e partiram. Enquanto o carro descia a estrada de terra em direção ao lugar onde a clínica ficava, César olhava pela janela e sentia o coração bater mais forte. No fundo, ele sabia. A Ana estava viva. E eles estavam prestes a encarar o lugar onde ela tinha sido escondida esse tempo todo. Só não sabiam ainda quem mais estava por trás disso tudo. O carro subia a estrada de terra com dificuldade. Era um caminho estreito, cheio de pedras soltas e galhos secos pelo chão. No banco da frente, Cícero dirigia com os olhos atentos, desviando dos buracos. César estava ao lado dele, segurando o mapa da região e o celular com o GPS. No banco de trás, o repórter Júnior ajeitava a câmera escondida no bolso da jaqueta e conferia a bateria do gravador. A clínica fica logo depois daquela curva. Um sítio antigo, reformado. Tem segurança na entrada, mas se a gente falar que veio visitar um parente, talvez entrem. Se não deixarem, aí a gente vai ter que forçar de outro jeito, explicou Cícero. César não respondeu. Estava com o olhar fixo, tenso, como se o cérebro estivesse a mil. O que ele mais queria era ver Ana, vê-la viva. Mas ao mesmo tempo, tinha medo do que ia encontrar. O que tinham feito com ela? Como ela estava? E se ela nem lembrasse mais dele? Ao chegarem na frente da clínica, o portão de ferro estava aberto, mas havia uma guarita com um segurança sentado lendo o jornal. Ao lado, uma placa de madeira com letras apagadas. Clínica Vida Plena. Bom dia, disse Cícero sorrindo. A gente veio visitar uma parente. Recebemos informações de que ela está internada aqui. Nome da paciente? Perguntou. O segurança, sem largar o jornal. Ana, ou talvez esteja registrada como Helena. Não temos certeza, o segurança franziu a testa. Aqui só entra com autorização. Não é lugar de visita livre, não. Tem que agendar. A gente não vai demorar. É urgente.
O segurança já estava desconfiado. Pegou o rádio e começou a falar baixo com alguém. César, a gente não vai entrar fácil. Se eles perceberem que a gente sabe mais do que devia, vão fechar tudo, sussurrou Júnior. Enquanto isso, Cícero se aproximou da grade lateral e viu um homem de jaleco branco passando com uma prancheta. Chamou discretamente. Ei, doutor. 1 minuto. O homem olhou em volta, viu que ninguém estava prestando atenção e chegou perto da grade. Você trabalha aqui há muito tempo? 3 anos. Conhece uma paciente chamada 317? Fica numa ala isolada? O médico olhou para os lados de novo, meio nervoso. Quem tá perguntando? Cícero puxou o celular e mostrou a foto de Ana. Ela. O médico congelou. Ficou um tempo olhando. Depois sussurrou. Ela tá aqui, mas não devia. Essa mulher não tem histórico de dependência nenhuma. Foi internada como se fosse louca. Nunca recebeu visita. Nunca teve alta. Tá há anos trancada. E o prontuário dela tá todo errado. Você pode ajudar a gente a entrar? O médico hesitou, mas então disse. Esperem 10 minutos. Vão até a entrada lateral perto do depósito. Eu abro por lá. Eles deram a volta rápida. E exatamente como prometido, a porta lateral abriu. O médico fez sinal para entrarem. Sigam direto pelo corredor. 3ª porta à direita. Mas cuidado. Se pegarem vocês aqui, pode dar problema. Os 3 seguiram. O corredor era frio, com luz branca e cheiro de cloro. No fim, uma porta de ferro com um visor pequeno. César chegou perto e olhou lá dentro. Ela estava lá, sentada numa cama de metal, com os pés descalços no chão gelado, vestida com um pijama hospitalar. Cabelos mais curtos, rosto magro, mas ainda era ela. Os olhos estavam baixos como se não vissem ninguém há muito tempo. Ana. Ela não respondeu. Só continuou olhando para o vazio. César bateu de leve na porta. O barulho fez ela levantar os olhos. E aí, por um segundo, os 2 se reconheceram. Um segundo apenas. Mas suficiente para tudo voltar. Ela se levantou devagar, trêmula. Caminhou até a porta. Os olhos encheram d'água. Você... É você mesmo. Sou eu. E você tá viva. Graças a Deus. Cícero destravou a porta com a chave que o médico tinha dado. Quando ela saiu, os 2 se abraçaram com força. Ana chorava como uma criança. O corpo tremia. Parecia que estava acordando de um pesadelo longo. Eles me trancaram aqui. Me disseram que o Gabriel estava morto, que você tinha ido embora, que ninguém lembrava de mim. Mentira. Mentira de um desgraçado chamado Otávio. Mas acabou, Ana. Acabou. Do lado de fora, o segurança já estava gritando no rádio. Tinham percebido. O médico que ajudou tentou conter os ânimos, mas já dava para ouvir passos vindo. Cícero puxou César e Ana pelo braço. A gente tem que sair agora. Conseguiram sair pela lateral, correram pelo campo de trás e chegaram no carro. Entraram e aceleraram. Um dos seguranças ainda tentou seguir, mas logo desistiu. No caminho de volta, Ana contou tudo. Disse que Otávio a ameaçou quando ela tentou fugir, que forjou a morte dela com a ajuda de um médico corrupto, que usou o corpo de uma mulher desconhecida para enterrar no lugar dela, e depois, dopada, foi levada para aquela clínica, onde viveu sedada por anos, ouvindo mentiras, sem contato com o mundo. Eu achava que nunca mais ia ver meu filho. Ele achava que você estava viva, desde o enterro, e ele estava certo. Chegando, em casa, Gabriel saiu correndo quando viu o carro. Quando viu a mãe, parou no meio do caminho, sem acreditar. Os olhos dele encheram na hora. Mãe? Ana saiu do carro com dificuldade. Mas quando abriu os braços, o menino se jogou neles. E, ali, no meio da calçada, os 2 se abraçaram como se o mundo inteiro tivesse parado. Eu tô aqui, meu amor. Tô aqui. E nunca mais vou sair de perto de você. Dentro de casa, Cícero ligou pro juiz. Júnior mandou o dossiê completo pro jornal. A matéria saiu horas depois no site do canal. Manchete em destaque.
milionário força internação ilegal, de ex-funcionária para esconder esquema de corrupção. Otávio foi preso naquela mesma noite, tentando embarcar num jatinho particular. E o silêncio que ele tanto tentou manter tinha acabado. O celular de César não parava de vibrar. Ligações, mensagens, notificações da matéria que Júnior publicou. O título estava rodando o país inteiro. A história de Ana e Gabriel tinha virado manchete. Estava em tudo quanto é lugar. Jornal, site de notícia, grupo de WhatsApp, rádio. Em menos de 24 horas, o nome de Otávio estava sujo em todos os cantos. Executivo milionário é preso por manter mulher em clínica psiquiátrica por anos com identidade falsa. Denúncia inclui esquema de corrupção, falsificação de óbito e tentativa de sequestro de menor. Os vizinhos batiam no portão querendo saber se era verdade. Algumas pessoas choravam ao ver Ana viva, abraçada com Gabriel no quintal. Era como se ela tivesse voltado dos mortos. E no fundo, era isso mesmo. Ela estava voltando de um buraco onde ninguém achava que seria possível sair. Mas ela saiu. E agora era hora de acertar as contas. O juiz que tinha autorizado a exumação agora tinha em mãos o relatório do IML confirmando. O corpo enterrado não era de Ana. Era de uma mulher desconhecida, sem registro, sem identificação. A investigação foi acelerada. O diário, os áudios do pendrive, os contratos falsos, o laudo da clínica. Tudo virou peça de um processo pesado que começou a desmoronar o império de Otávio. César foi chamado para depor. Ana também. Mesmo ainda fraca, ela foi até o fórum, de cabeça erguida, com Gabriel do lado, segurando firme sua mão. Na sala de audiência, quando a juíza perguntou se ela se sentia capaz de falar, Ana olhou nos olhos dela e respondeu: "Fiquei calada por tempo demais. Agora é minha vez." Contou tudo. Sem chorar, sem tremer. Disse como conheceu Otávio, como foi contratada na empresa, como descobriu as fraudes. Contou da ameaça, do medo, da gravidez. Explicou que, para proteger o filho, ela desapareceu, trocou de nome, virou Helena. E que mesmo assim, anos depois, Otávio a encontrou, a dopou, forjou a morte e a escondeu como se fosse lixo. A juíza não interrompeu uma única vez. Quando César foi chamado, apresentou os documentos, mostrou o teste de DNA, confirmou que Gabriel era seu filho e explicou tudo o que investigou. Cícero também depôs, assim como o médico da clínica e o jornalista Júnior, que entregou cópias de todo o material publicado e do que ainda não tinha ido ao ar. A defesa de Otávio tentou de tudo. Tentaram alegar que ele agiu para proteger a família, que Ana era emocionalmente instável, que a internação era voluntária, mas a quantidade de prova esmagava qualquer desculpa. No mesmo dia, a justiça autorizou o bloqueio dos bens dele. Empresas foram lacradas, contas congeladas, advogados pulando fora. Um a um, os sócios começaram a correr para salvar a própria pele. Otávio apareceu nas imagens algemado, entrando na delegacia. Cara fechada, mas ainda com aquele olhar de quem achava que ia escapar. Ele tentou falar com a imprensa, dizer que tudo era armação política. Não colou. As provas gritavam, alto demais. Enquanto isso, na casa de Lúcia, Ana passava os dias tentando se reconectar com a vida. O mundo tinha mudado enquanto ela estava fora. Até os sabores pareciam diferentes. Ela voltava aos poucos, com medo, com cuidado, mas com o filho do lado e César firme ao lado dela. Toda noite, Gabriel deitava com ela e pedia para ouvir uma história. Queria recuperar o tempo perdido. Queria ter a mãe de volta, mesmo que fosse uma versão mais frágil dela. César preparava o café da manhã, ajeitava o remédio dela, buscava Gabriel na escola. A vida ainda era bagunçada, mas agora era de verdade. Um dia, enquanto arrumavam o quarto de Gabriel juntos, o menino pegou um dos desenhos antigos. "Esse era o desenho que eu fazia quando sonhava com você presa. Só que agora, eu vou fazer outro." Ele desenhou a mesma casa, a mesma flor amarela no canto, mas agora com a mãe sorrindo, e ele e César sentados no sofá. Colocou até uma televisão com um desenho passando.
Tá feliz? Ana perguntou. Tô, mas vou tá mais ainda, quando a gente morar só nós 3. Numa casa só nossa. E com uma cozinha que o papai pare de queimar pão. Ela riu. César, ouvindo da porta, fingiu estar ofendido. Eu sou ótimo com pão. Queimo só de vez em quando. Gabriel correu até ele e o abraçou. A gente é uma família agora, né? Sempre foi. Só tava faltando juntar as peças. Na noite daquele mesmo dia, César recebeu uma ligação do fórum. A guarda definitiva do Gabriel foi concedida a vocês. A justiça entendeu que Otávio representava ameaça direta. O processo criminal contra ele já foi encaminhado. E a justiça, de verdade, tá sendo feita. César desligou com a mão tremendo. Foi até a sala, onde Ana e Gabriel assistiam TV debaixo de uma coberta. A gente venceu. Ela o olhou sem entender. A guarda é nossa, de verdade. Legalmente. Ninguém mais vai tirar o Gabriel da gente. Ana soltou o controle e se levantou devagar. Foi até ele e o abraçou com força. Eu não sabia se isso ia acontecer um dia. Aconteceu. A gente tá livre, Ana. E agora, a gente pode começar de novo. Do lado de fora, a noite estava calma. Mas do lado de dentro daquela casa, era como se tivesse amanhecendo pela primeira vez. A primeira coisa que Ana fez quando acordou naquela manhã foi abrir a janela. Coisa simples, normal, que muita gente faz todo dia sem pensar. Mas para ela, aquilo era um símbolo. Um pedaço da liberdade que ela quase não acreditava que ia sentir de novo. O sol bateu no rosto dela com força. Aquela luz incomodava um pouco, mas ao mesmo tempo parecia que estava aquecendo o peito. Fazia tempo que ela não via o céu sem grades, sem tranca, sem a porta fechando com barulho de chave do lado de fora. Na cozinha, César preparava café. Ele ainda errava a quantidade de pó, deixava a torrada queimar e vivia derrubando açúcar na pia. Mas Ana achava aquilo lindo. Era o caos real de uma vida nova, e ela agradecia por cada bagunça pequena da rotina deles. Gabriel descia correndo, as escadas, com o uniforme escolar torto, o cabelo para cima e o cadarço desamarrado. Mãe, onde tá minha mochila? Tá atrás do sofá! Ela gritou da janela, rindo. Achei! Valeu! Ver o filho correndo pela casa, com aquela leveza de criança que voltou a se sentir segura, era o que mais emocionava Ana. Quando ela o abraçava, ainda sentia medo de que tudo fosse sumir de novo. Mas, com o tempo, estava começando a acreditar que aquilo era real. César levou Gabriel até o portão e esperou o transporte escolar. Depois voltou para dentro e encontrou Ana sentada à mesa, com uma caneca nas mãos, sorrindo. Você já sabe que eu vou engordar morando com você, né? Esse pão com manteiga tem gosto de padaria da infância. Engordar juntos é o plano. A gente emagrece na próxima vida. Eles riram. E aquilo era diferente de tudo o que tinham vivido até ali. Não era um riso nervoso, de quem se apega à esperança com medo. Era leve, tranquilo. Era de verdade. Mas reconstruir não era só rir. Era também lidar com os estilhaços que ficaram. Às vezes, Ana acordava no meio da noite suando frio. Às vezes, tinha medo de sair na rua e ver um carro preto parado. Às vezes, olhava para trás no mercado sem motivo. Era como se o corpo ainda não tivesse entendido que acabou. Que ela estava livre. Vai levar tempo, né? Ela perguntou uma vez. Vai, mas você não tá sozinha. Ana começou a fazer terapia com uma psicóloga recomendada por Lúcia. Na primeira sessão, quase não falou. Só chorou. Na segunda, contou o nome do filho. Na terceira, começou a falar sobre o tempo que ficou trancada. Sobre como fingia estar louca para que ninguém mexesse com ela. Sobre como segurava o choro para não perder o pouco de controle que restava. A psicóloga ouviu tudo com calma, sem anotar nada, só ouvindo. E no fim disse: Você não tá quebrada, só precisa reaprender a viver com segurança. Com Gabriel, o processo também foi acontecendo. Aos poucos, ele teve crises de raiva, ficou com medo de dormir sozinho,
Voltou a fazer xixi na cama algumas noites. Mas com paciência, carinho e muito diálogo, foi se ajustando. A escola deu apoio. A psicóloga também atendeu ele. E aos poucos, o menino que viveu cercado de medo começou a virar o garoto que ria de novo. Fazia planos e dizia: "Eu te amo", com a maior naturalidade do mundo. Numa tarde de sábado, César levou os dois para ver uma casa nova. Era simples, térrea, com um quintal grande cheio de espaço para plantar. E aí? O que acham? Gabriel correu direto pro fundo. "Dá para fazer uma horta aqui? E dá para plantar flor amarela." Ana se emocionou na hora. Só olhou para César e disse: "A gente pode ficar?" "Pode. E se quiser, a gente compra." Em nome dos três. Eles se mudaram 2 meses depois. A casa era cheia de sol, de janelas grandes, e com um portão amarelo pintado por Gabriel. "Por que amarelo, filho?" "Porque agora a flor da mamãe protege a gente até quando não tem flor por perto." Com a nova casa, vieram os pequenos rituais. Almoço de domingo com macarronada e bagunça. Filme na cesta com pipoca queimada, desenho espalhado pela sala, chinelo fora do lugar e cheiro de bolo de cenoura no sábado. Um dia, Ana abriu uma gaveta e encontrou uma foto antiga. Ela e César sorrindo num parque, tirada antes de tudo começar. Olhou para a imagem e sussurrou: "A gente voltou. E agora é para ficar." César chegou por trás e abraçou ela. "Tudo certo?" "Tá. Hoje tá. Hoje e amanhã." "É. Hoje e amanhã." Ela não sabia quanto tempo a paz ia durar. Ninguém sabia. Mas pela primeira vez em anos, ela não estava com medo do futuro. Ela só queria viver o agora. Com o filho, com o homem que nunca desistiu, com o amor que resistiu ao tempo, ao medo e até à morte. A casa nova já estava com cheiro de lar. Depois de tantas mudanças, finalmente parecia que tudo estava no lugar. O portão amarelo, a flor plantada no canteiro do quintal, a rede na varanda, os desenhos de Gabriel colados na geladeira. Era sábado, quase hora do almoço. Ana estava sentada no sofá com uma revista de receitas na mão, tentando decidir se fazia arroz com frango ou lasanha. César estava no quintal tentando pregar uma prateleira nova, com cara de quem jurava que sabia o que estava fazendo. Gabriel corria com um carrinho na mão, brincando de polícia e ladrão com o cachorro da vizinha, que vivia invadindo o quintal. Tudo parecia leve, quase normal, até que a campainha tocou. César secou a testa com a camisa e foi atender. Quando abriu o portão, não tinha ninguém. Só um envelope pardo jogado no chão. Ele pegou. Olhou em volta. A rua estava vazia. Nem sinal de alguém correndo, nem barulho de carro acelerando. Nada. Fechou o portão, entrou e chamou Ana. Alguém deixou isso aqui. Ela veio até ele, pegou o envelope e na hora que tocou no papel, sentiu algo estranho. O peso, o jeito, que estava fechado. Tudo aquilo dava uma sensação esquisita, como se tivesse voltado no tempo, como se tivesse algo ali dentro que não era para ser visto. Ela abriu com cuidado. Dentro, tinha uma folha dobrada com uma frase escrita à mão. "Você não sabe toda a verdade." Embaixo da frase, um nome que ela não via há anos. Um nome que ela nunca tinha dito nem para César, nem para Gabriel. Valéria. Ana sentiu as pernas ficarem bambas. Sentou no sofá sem dizer uma palavra. César pegou a folha e leu. "Quem é Valéria?" Ela demorou para responder. Respirou fundo, olhou para a janela como se esperasse ver alguém parado do lado de fora. Valéria era meu nome de verdade, antes de tudo, antes de ser Ana, antes de ser Helena. César ficou parado. Como assim? Quando eu era mais nova, eu fui testemunha de um crime. Vi um assassinato dentro de uma empresa onde eu fazia estágio. Tentei denunciar, mas eles tinham poder. Polícia, imprensa, tudo. Minha família começou a receber ameaça. Minha mãe sofreu um acidente. Depois disso, fui colocada no programa de proteção a testemunhas. Meu Deus, me deram um novo nome, nova cidade, nova história. Tudo. Eu vivi por 2 anos como Ana, até conhecer o Otávio.
E ele te reconheceu? Não, mas ele trabalhava com as mesmas pessoas que eu denunciei. Um dos sócios dele era o mesmo homem do caso antigo. E aí, quando descobri isso, eu entrei em pânico, me afastei, tentei desaparecer de novo. Só que dessa vez, sozinha. Não quis mais saber de proteção do governo. Achei que ia dar conta. Achei que se eu ficasse quieta, ia ficar tudo bem. César passou a mão na cabeça, tentando processar tudo. Você já tinha fugido antes? E fez tudo de novo por conta própria? Sim, eu estava grávida. Não confiava mais em ninguém. E aí, virei Helena. Gabriel, que tinha escutado parte da conversa da porta, entrou devagar. Mãe, então esse também não é seu nome? Ana olhou para ele com calma. Ajoelhou no chão, na altura do filho, e pegou suas mãos. Eu sou sua mãe. Isso nunca mudou. Mas é verdade. Meu nome de verdade é Valéria. Só que tudo o que eu vivi com você foi de verdade também. Eu só estava tentando proteger a gente. Gabriel pensou por um momento e deu de ombros. Para mim, você pode se chamar até Supermãe. Isso não muda nada. Ana riu com os olhos marejados. Abraçou o filho com força. Obrigada, meu amor. Mas quem mandou essa carta? A pergunta de César ficou no ar. Eles voltaram ao envelope. Dentro dele, além da folha, havia um pendrive pequeno e uma cópia de uma identidade falsa. O documento estava com o nome de Valéria, mas com foto trocada. E uma marca de uma empresa antiga, uma que Ana, ou Valéria, conhecia. Muito bem, ela fechou os olhos. Essa empresa foi a primeira onde eu vi coisa errada. Foi lá que tudo começou. Isso aqui é ameaça. Eles sabem que eu tô viva e querem lembrar que eu ainda sou o problema. Mas a gente tem tudo contra eles agora, Ana. Você tem uma vida nova. A justiça tá do nosso lado. Não, é só isso. Eles estão avisando que não acabou, que ainda tem coisa enterrada, talvez até gente de dentro do governo envolvida. E se for isso mesmo, a gente ainda tá na mira. Silêncio. César segurou o envelope. Olhou de novo pro papel com a frase: Você não sabe toda a verdade. O que parecia um final feliz era só o fim da primeira parte. Tinha mais coisa vindo. E agora, mais do que nunca, eles precisavam estar prontos. 2 semanas depois da carta misteriosa, a casa já não era mais tão leve quanto antes. A rotina continuava ali. Café da manhã, almoço no quintal, Gabriel bagunçando a casa inteira. Mas no fundo, todo mundo sentia que alguma coisa estava prestes a acontecer de novo. Ana estava mais quieta, dormia menos, evitava sair de casa. Às vezes, ficava parada na varanda olhando a rua, como se esperasse alguém passar. César tentava manter tudo nos trilhos, mas sabia que aquela carta tinha mexido com ela de um jeito que nem ele conseguia alcançar. Tinha medo de fazer pressão, de dizer que ia ficar tudo bem, porque agora ele sabia que com ela nada nunca foi simples. Você acha que eles vão vir atrás? Ela perguntou uma noite sentada na beirada da cama. Acho que eles já vieram. Aquela carta não foi só um aviso. Foi uma jogada. Alguém tá testando se você vai reagir. E se eu reagir, eles vão me calar? César respirou fundo. Não dessa vez. A gente tem gente do nosso lado. Tem provas, imprensa, justiça. E se precisar, a gente desaparece de novo, junto. Mas você não vai mais passar por isso sozinha. Ela olhou para ele e deu um sorriso pequeno. Obrigada. Na manhã seguinte, um carro do governo parou na frente da casa. Um homem alto, de terno claro, desceu com uma maleta na mão e um envelope oficial. Ele se apresentou como Mauro, representante do setor de segurança institucional. O caso da senhora Valéria foi reaberto em instância federal. A denúncia, que ela fez anos atrás, sumiu misteriosamente. Mas depois da matéria do jornalista Júnior e da prisão do Otávio, o nome dela voltou à superfície. E junto com isso, muita coisa começou a sair das gavetas. César ficou em silêncio. Ana segurou firme o braço do marido. O que isso quer dizer?
quer dizer que vocês correm risco real. E por isso estamos oferecendo um novo protocolo de proteção. Nova identidade, nova localização. Tudo com o apoio total do sistema de justiça. Mas a decisão é de vocês. Eu tenho que sumir de novo? Não. Vocês vão decidir juntos. Mas se quiserem ficar aqui, será por conta e risco próprios. Essa gente não brinca. Ana pediu um tempo para pensar. Naquela noite, a decisão veio. Enquanto Gabriel dormia, eles iriam aceitar o programa. Mas dessa vez, fariam diferente. Não fugiriam como antes, sozinhos e no escuro. Agora iriam com proteção, com aliados e juntos. 3 semanas depois, a casa estava vazia. A flor amarela do portão tinha sido replantada num vasinho e levada com eles. O cachorro da vizinha agora era oficialmente do vizinho, e a rede da varanda foi deixada como presente para Lúcia. Eles viajaram num carro do governo, por uma estrada longa e cheia de curvas. Gabriel dormiu quase o caminho inteiro. Ana ficou em silêncio, olhando pela janela. E César segurava a mão dela sem dizer uma palavra, só mostrando que estava ali. Chegaram a uma cidade pequena, num estado onde ninguém conhecia ninguém. Foram recebidos por uma equipe treinada e instalados numa casa simples, mas confortável, perto de uma escola nova, de uma praça com parquinho e de uma padaria onde o cheiro de pão quentinho tomava a rua toda manhã. Nova identidade. Novos documentos. Novas vidas. Ana agora atendia por Carla. César virou Rodrigo. Gabriel virou Lucas. Mas dentro de casa, eram os mesmos, e tudo parecia se encaixar de novo. Até o riso do menino voltou a ecoar pelos cômodos, como nos dias antigos. Certa manhã, uma carta chegou. Sem remetente, sem endereço de origem. César abriu. Lá dentro, uma folha branca. E só uma coisa desenhada, uma flor amarela. Ana olhou e não disse nada. Só pegou o papel, olhou para o desenho, depois para o horizonte. Eles sabem onde a gente tá? Pode ser só um aviso. Pode ser só uma lembrança. Ou pode ser uma promessa de que vão voltar. E se voltarem? César puxou ela para perto. A gente tá pronto. Do lado de fora, Gabriel, ou melhor, Lucas, corria pelo quintal com a bola no pé e o cachorro atrás dele. A vida continuava, e mesmo que o ciclo tivesse recomeçado, dessa vez ninguém ia pegar eles de surpresa.